Sem sombra de dúvidas, muitos norte-americanos prósperos e aparentemente inteligentes fizeram coisas nos últimos anos que, para um observador ingênuo, podem parecer insanas. Atores e outras pessoas com rendimentos elevados, oriundos de serviços pessoais, se tornaram, repetidamente, proprietários de lojas de materiais de construção, pistas de boliche e serviços de atendimento de telefones. Investidores em petróleo salpicaram o solo do Texas com poços especulativos, correndo riscos bem além do que seriam determinados por uma análise comercial normal. Homens de negócios viajando em aviões, andando de táxi ou jantando em restaurantes têm sido repetidamente vistos fazendo, compulsivamente, lançamentos em caderninhos que, caso lhe fosse perguntado, eles descreveriam como diários. No entanto, em vez de ser descendentes espirituais de Samuel Pepys ou Philip Rohn, eles estavam apenas anotando tudo o que tinham gasto. E proprietários e coproprietários de empresas tomaram medidas para dividir a sua participação com pessoas mais jovens, não importando o quão jovens fossem. Certamente, ninguém precisa ser informado de que todas essas medidas podem ser diretamente rastreáveis às diversas normas da Lei do Imposto de Renda Federal. Como lidam com o nascimento, casamento, trabalho e estilos, e locais de moradia. Elas oferecem alguma ideia de extensão dos efeitos sociais da lei, mas como estão confinadas aos assuntos das pessoas abastadas, não dão a menor ideia da amplitude do seu impacto econômico. Um ano famoso para o nível quantitativo de declarações foi 1964, quando foi registrado 63 milhões de declarações. Não é de causar surpresa que a lei do imposto de renda seja frequentemente considerada a lei vigente que afeta mais diretamente a maioria das pessoas e na medida em que o recolhimento desse imposto representa quase 3/4 da receita bruta do governo norte-americano. É compreensível que ele seja considerado nossa medida fiscal individual mais importante. De um total de todas as fontes de 112 bilhões de dólares para o ano fiscal, que terminou em 30 de junho de 1964. Aproximadamente 54,5 bilhões de dólares foram provenientes do imposto de renda de pessoas físicas. O efeito econômico do imposto tem sido tão arrebatador a ponto de criar duas espécies bem separadas de moeda norte-americana: o dinheiro antes dos impostos e o dinheiro depois dos impostos. De qualquer forma, nenhuma corporação jamais é formada e tampouco os assuntos de nenhuma corporação são conduzidos nem mesmo por dia sem uma pródiga análise do imposto de renda. E dificilmente alguém, em qualquer faixa de renda, pode viver sem pensar nele ocasionalmente, enquanto algumas pessoas, é claro, presenciaram a ruína de sua fortuna ou reputação, ou ambas, por terem deixado de respeitar suas normas. Grande parte da atenção concedida não é lógico nem equitativo. Provavelmente, a acusação mais abrangente e mais grave é que a lei tem em sua essência algo muito semelhante a uma mentira. Em outras palavras, ela tributa a renda por meio de uma alíquota acentuadamente progressiva e depois fornece um conjunto de saídas de emergência tão convenientes que dificilmente alguém, por mais rico que seja, precisará pagar as alíquotas mais elevadas ou qualquer coisa parecida com elas. Essa tributação não resulta apenas em futilidades, mas como também produtores de cascalho e sócios que nem sequer nasceram, como também é uma anomalia, uma lei que o cidadão talvez seja incapaz de cumprir. Essa situação, declaram os críticos, conduz a um Estado não democrático, já que apenas os ricos podem arcar com o custo das dispendiosas recomendações técnicas necessárias para minimizar legalmente seus impostos. No geral, esse tipo de obrigação governamental praticamente não possui defensores, embora a maioria daqueles que estudam o assunto com imparcialidade concorde que o efeito dele ao longo do meio século em que esteve em vigor foi o de causar uma enorme e saudável redistribuição da riqueza. Como reformadores, no entanto,
somos em grande medida impotentes, em função, principalmente, da desconcertante complexidade do assunto como um todo, que faz com que muitos tenham um branco diante da mera menção dele e da vigorosa defesa levada a cabo por pequenos grupos das normas particulares das quais eles se beneficiam. Como qualquer lei tributária, a norte-americana tem uma espécie de imunidade à reforma. As próprias riquezas que as pessoas acumulam por meio do uso de mecanismos de sonegação fiscal podem ser, e constantemente são, investidas no combate à eliminação desses mecanismos. Essas influências, aliadas às ardorosas exigências feitas ao Tesouro para gastos com a defesa e outros custos em ascensão do governo, mesmo deixando de lado guerras controversas como a do Vietnã, ocasionaram duas tendências tão acentuadas que assumiram a forma de uma lei política natural. É relativamente fácil aumentar as alíquotas de impostos e introduzir mecanismos de sonegação. A falta de elegância do tema pode refletir um mal-estar nacional, cujo sentimento de que criamos pela nossa vontade não é capaz de extingui-lo apenas por ela. Uma presença que não é inteiramente boa nem inteiramente má, e sim, mais exatamente, tão imensa, afrontosa e moralmente ambígua que não pode ser abarcada pela imaginação. Em outros lugares do mundo, ou pelo menos no mundo economicamente desenvolvido, país após país segue o exemplo da Grã-Bretanha, que instituiu um tributo sobre a renda em uma ocasião ou outra durante o século XIX. A França, pós-revolucionária, logo aprovou uma obrigação monetária, mas depois revogou-o e conseguiu prosseguir sem ele durante vários anos na segunda metade do século. Com o tempo, contudo, a perda de receita se revelou intolerável, tornando parte integrante da economia francesa. Foi um dos primeiros frutos, embora não um dos mais doces, da unidade italiana, enquanto vários dos estados separados que se combinaram para formar a nação alemã tinham impostos mesmo antes de se unirem. Em 1911, outro exemplo que também existia na Áustria, na Espanha, na Bélgica, na Suécia e na Noruega, por exemplo, sua impressionante arrecadação é visível e as docilidades de seus contribuintes causaram inveja nos governos em toda a parte. Os Estados Unidos foram retardatários na questão de instituir um imposto e durante anos foram um inveterado apóstata na questão de manter um no seu Código Civil. De modo geral, a história tem se repetido através de alíquotas crescentes e surgimento oportuno de provimentos especiais para poupar as pessoas nas faixas superiores do inconveniente pagamento financeiro. Bom, é importante ressaltar a depressão do ano de 1929, que trouxe a tendência para a diminuição de isenções, que conduziu a uma verdadeira revolução federal, a da Segunda Guerra Mundial. Em 1936, em grande medida por causa do aumento de gastos públicos, as alíquotas nas faixas superiores eram aproximadamente o dobro das do final da década de 20, e a faixa superior era de 79%, enquanto que, na extremidade inferior da escala, as isenções individuais tinham sido reduzidas a um ponto em que uma única pessoa era obrigada a pagar uma pequena taxa.